Tá começando a gravação. Galera, os alunos que estavam no presencial na semana passada, nós começamos as atividades da página 47. Lá no... Quem está em casa, né, sabe disso. Lá no terceiro ano B. Por que ficou diferente? Porque nós não tivemos aula na segunda. E eles tiveram aula na quarta. Então, vai ter uma certa incompatibilidade aí. Às vezes, vai ter aluno que em casa, certamente, já fez esses exercícios, até o exercício 2, eu acho, só o 1 e o 2, e outros que não fizeram, tá? Antes da gente começar, deixa eu explicar qual que é a dinâmica da aula. Essa semana, vocês vão receber a devolutiva daquela redação da semana passada, e aí, hoje, eu já vou deixar uma prática para a semana que vem, tá? Todo esse capítulo, todo esse módulo, ele vai falar de texto e linguagem. Mais precisamente, das questões linguísticas. Então, o tema de hoje vai ser preconceito linguístico, tá? Eu trouxe uma análise de texto, que é um texto pronto já sobre preconceito linguístico, e trouxe um tema, trouxe possíveis abordagens, medidas. Todo esse material vai estar disponível para vocês, provavelmente na quarta-feira, depois que eu der as aulas lá no terceiro ano B, que hoje eu tenho uma aula, aí na quarta eu tenho outra, aí eu disponibilizo para vocês, tá? Eu já quis trazer um modelinho, na verdade, é uma estratégia nova. Geralmente eu trago modelos de redações de outro tema, que não é o tema da semana. Hoje eu trouxe uma redação sobre um tema específico, né? Preconceito linguístico, ela é sobre preconceito linguístico já pronta, para ver se as coisas ficam claras, assim, em termos de mecanismos de estrutura do texto dissertativo argumentativo, tá? A apostila ainda vai demorar um pouquinho para falar de tese, desenvolvimento, argumentação. Vocês vão perceber que os módulos, assim, eles estão bem devagar nesse sentido. Mas como vocês já têm uma base do ano passado, já dá para começar a desenvolver, né, um bom texto, tá? Aí, quando eu passar a apresentação, eu vou fazendo aqueles comentários que ano passado lá no online eu já fazia de cada parte do texto, que são importantes, são pertinentes, para você desenvolver a sua abordagem e vou tirando as dúvidas. Esse tema do preconceito linguístico, ele já caiu na GD, agora em 2019. Então, na verdade, ele é um tema cotado para o Enem há 300 mil anos, né? Já é igual mulher. Quando nós esperávamos, vai cair mulher, demorou 10 anos para cair mulher no Enem. E preconceito linguístico é um dos preconceitos, um dos estigmas que nós esperávamos que pudesse cair. Na verdade, caiu doenças mentais, né, que também é um tipo de preconceito, é um tipo de estigma, e tem dado bastante trabalho esse tema. Para vocês terem uma ideia, na semana passada, nós tivemos 180 redações com tangenciamento. Ou seja, redações com nota abaixo de 5 no Enem. Por quê, professora? O que está acontecendo? O tema do Enem era estigmas associados às doenças mentais. Eu tinha que falar de doença mental. Sim, mas os estigmas associados, os preconceitos, os rótulos, entendeu? Os estereótipos que são relacionados a isso. Então, aquele candidato que falou de tabu, aquele candidato que falou de bullying, de perseguições, né, dessa apatia com relação às doenças mentais, que doença mental é frescura, é mimimi, ele saiu melhor do que outros candidatos que tentaram inovar na abordagem e acabaram tangenciando. Então, realmente, foi um tema aparentemente fácil, mas eles queriam que você falasse detidamente do estigma, pelo menos um parágrafo, né? É claro que a consequência disso, você poderia trabalhar outras esferas, como, por exemplo, a inoperância do governo, né? O governo também investe pouco ou quase nada no apoio às doenças mentais no Brasil. Se você for agora aqui no CEM, né, que é o Centro de Atendimento Público, você vai marcar uma consulta com um psiquiatra para daqui 5 meses, até ela já morreu, né? Demora demais, psicólogo não tem. É a mesma coisa do nutricionista, sabe? Essas especialidades que são importantes. Você vai no endócrino, você quer emagrecer.
Você precisa do nutricionista. Resolveu o endócrino na sua vida, né? Então, são esses detalhes que o candidato poderia trabalhar, mas não era o aspecto principal, não era. Tinha que falar realmente de estigma, para não ter esse tangenciamento. Semana passada foi bem preocupante. Tudo bem? Tá tudo bem. Uhum. Bom, então a apostila vai falar disso. O que é interessante a gente reforçar sobre linguagem? A língua portuguesa, ela é viva, ela é múltipla, ela é variável. E ela vai sofrer essas mudanças dependendo do processo que você, usuário da língua, precisa dela. Por exemplo, você está lá no Twitter. Você vai digitar, vai abreviar um monte de coisa, vai usar um monte de gírias, né? Hashtag, não sei o quê, São linguagens específicas daquele contexto. Agora você está num tribunal, você foi convidado a depor. Você vai falar com o juiz utilizando uma linguagem baseada na norma culta, aquele contexto. Você não tem a menor intimidade com o juiz, com o promotor. Então, você vai respeitá-lo e usá-lo, a linguagem, para aquele determinado contexto social. Você está no meio dos seus amigos. Você vai usar gírias, você vai falar com uma linguagem familiar, próxima, íntima, certo? Então, esses conceitos de língua e essas variações, a principal delas, a regional, faz com que nós tenhamos muitos preconceitos na sociedade. Para vocês terem uma ideia, eu estava comentando semana passada no terceiro B, os jornalistas, eles fazem fonoaudióloga para perder o sotaque. Assim, na minha concepção, enquanto linguista, né, eu sou formada em letras, eu sou letróloga, então a ideia do preconceito linguístico é uma coisa que eu abomino. Então, por que o jornalista não pode ter sotaque? E não pode, entendeu? Mesmo que ele tenha um sotaque como o do carioca, que é elitizado, né? O nordestino não tem um sotaque elitizado, ó, o preconceito. Mas o carioca tem um sotaque elitizado, né? Ele não pode usar, ele tem que fazer fono, ele tem que sumir com aquele sotaque. Mesmo no nosso caso, que somos sul-mato-grossenses, ou que já moramos aqui há um bom tempo, e falamos carne, porta, né? Aquele R bem puxado. Eu tenho até um colega que brinca comigo, né? Fala, e aí, como que tá o Arthur? Né? Porque eu falo bem, eu sou sul-mato-grossense mesmo, é Arthur. Né? E essa puxada de R é tão natural no nosso convívio que a gente não nota. Mas se chegar agora, uma pessoa lá da Paraíba, ela vai achar estranho, né? E assim como se a pessoa usar o termo maninha no nosso contexto, você vai falar maninha. Não é um termo que nós usamos, e para eles é muito natural. Eu falei hoje cedo papainho, eu falei hoje com a maninha. Para eles é muito normal, entendeu? É um termo corriqueiro, que não é na nossa região. Então, dialetos, esses sotaques, eles sofrem intenso preconceito. E eles determinam, inclusive, classificações empregabilísticas. Por exemplo, vamos pensar o comércio. Né? O comércio é um lugar que você tem que falar com o cliente. Às vezes, o empreendedor, ele não contrata o candidato por ele ter sotaque. Ué, eu tenho colegas que têm sotaque do Nordeste. Eu já ouvi meus alunos dizendo, eu fico prestando mais atenção no sotaque do que na aula. Chama mais atenção o sotaque do professor, que é engraçado, diferentão, do que a aula. Eu falo, gente, isso é um absurdo. E é mais ou menos por aí. Então, no jornal, existe esse rótulo muito evidente. Mas no nosso cotidiano também. Às vezes a gente não leva tão a sério, é um preconceito velado, mas ele existe. Existe muito. Né? É igual a questão racial. Nossa, eu não vejo que os negros são ridicularizados, humilhados e taxados disso e daquilo no cotidiano. Você não vê porque às vezes você não é um negro. Né? Aí
você não vê mesmo. Mas que isso acontece diariamente. Tem casos que ganham grandes proporções. Mas e aqueles que acontecem dentro do coletivo? Ah, sua X, né? Sai daqui, né? O seu isso, vai para lá, que acontece dentro do trabalho, né? De pessoas que são humildes, às vezes estão em cargos bastante simples, né? E que são humilhadas constantemente por uma raça e tudo mais. E é a mesma coisa o preconceito linguístico, tá? Aí, a questão 1 e 2, que nós já fizemos, eu só vou reforçar aqui na sala de vocês, a gente já vai ali para a projeção. Tá tudo bem aí no chat? Vocês estão tranquilos? Querem perguntar alguma coisa? Oi, Lima. Oi, Cauê. Oi, Ana. Vocês sabem que eu adoro cair nisso aqui, né? Olha lá, questão 1. Analise o trecho da redação. Esse é um trechinho daquela redação com o tema publicidade infantil em questão no Brasil. Ai, gente, tá muito quente isso aqui hoje. E essa máscara azul, ela coça demais meu nariz. Suada, tá horrível. Bem, no Brasil, a publicidade infantil é muito ruim. Não dá para ver crianças fazendo propagandas para criança. Isso é muito traumatizante para a vida de um ser humano. O governo deveria proibir a propaganda enganosa contra adolescentes. A. Que marcas de oralidade você observa no trecho? Oralidade. Fala essa que você usa com os amigos, lá na sua casa, com a mamãe, o papai, a vovó, com a namorada, com o namorado. Qual é a marca de informalidade? Eu tenho duas aí, desculpa, de oralidade, eu tenho duas. Isso, bem, no início do discurso, bem. É igual quando o professor começa a aula, bom, para hoje, nananana. Essas marcas, como o né. O né tem uma função fática, que é o de esperar que você faça algum sinal. O que o Fortunato faz nas aulas? Né? 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 Ele usa o né pra caramba. Sempre quando eu penso no né, mas eu uso também. Eu lembro dele. E ele usa essa função fática para checar o canal. Quem é o canal de comunicação? É a linguagem que vai atingir o meu aluno, né? Então, o bem é o primeiro elemento. Tem mais um. Ui, pra. Falando, tô caindo. Pra. Isso mesmo, pra. Gente, pra é informal, tá? Pra não existe, é para. É para. Esse mouse não está colaborando. Então, são os dois elementos. Aí, ele pergunta assim, se observarmos apenas esse trecho, em que nível poderíamos avaliar essa redação, segundo a competência 1 da matriz de referência do Enem? Comente sua resposta. Gente, a matriz de referência do Enem, na competência 1, avalia a norma culta. Na competência 2, estrutura e área de conhecimento. Na competência 3, o projeto de texto, seleção e organização de ideias para a defesa de um ponto de vista. Na competência 4, coesão e coerência. E na competência 5, proposta de intervenção. Então, lá na competência 1, norma culta, como esse candidato tem 2 desvios e a gente não consegue enxergar, o texto não está inteiro aí, né? Mas é só para reforçar que ele tiraria 120, tá? Cada competência vale 200 pontos. Cada competência vale 200 pontos. Sem erro, 200. Com cerca de um erro, 160. Com mais de um erro, 120. Por quê, Lohane? Porque é marca de oralidade. Não é erro de sintaxe. É marca de informalidade. E a redação do Enem deixa claro que você tem que usar a norma culta da língua. Tá? É que aí a gente só consegue ver esse trechinho, mas com certeza nessa redação você teria bem mais desvios, tá? Por exemplo, nas redações de vocês, como que eu avalio? Se você teve um erro de ortografia, sei lá, escreveu a partir junto, um erro de acentuação,
Esqueceu o acento da palavra área. E um erro de sintaxe. O que é um erro de sintaxe? Organização frasal, ordem direta da oração, conector errado. É 160. Mas não tem marcas de oralidade. São erros específicos, alguns morfológicos e alguns sintáticos. Alguns não, um sintático. É isso que diz a regra. Se você pegar aquele caderninho que ano passado foi disponibilizado para vocês, aquele é o caderno de corretor do Enem. Esse ano eles mudaram, porque como eles disponibilizaram para vocês e todo mundo tem, eles mudaram para os corretores. Agora é outro. Mas daqui a pouco eles já disponibilizam, só que não teve nenhuma alteração. A única coisa que foi alterada entre esse que a gente está usando agora e o que vocês têm acesso são os exemplos de redação e o tema. Entendeu? Só isso. O restante é a mesma coisa, a regra é a mesma. Aqui, no caso, o que pesou foi a marca de informalidade. Por isso, 120, que seria nível 3, tá? Em níveis, né? 1, 2, 3, 4, 5. Porque lá no Enem, para o corretor corrigir, não aparece esse número, 200, 160, como eu faço naquela minha tabelinha. Não, aparecem os níveis, tá? Vamos para a questão 2. Só anota aí 120 por conta das marcas de informalidade. Que é a linguagem oral, né? Ela é informal, ela é íntima, ela é próxima do leitor. Eu tô na semana 1 aqui no terceiro A, é isso? Mas tem gente diferente, né? A Ju não tava na semana 1, tava? Aqui na semana passada eu só tinha 4 pessoas. Sério? Você também não tava? Você é aluno novo. Você é o? Murilo. E você? Denilson. Não, você tava, né? Na primeira semana, não estava? Não é óbvio porque eu não o conheço. Aí de máscara fica difícil. Ah, tá. Vamos lá para a questão 2. Diva, vocês vão perceber que esse texto, ele é super intercortado, super, com reticências e tudo mais, porque ele é uma transcrição de uma fala, de uma linguagem oral. Diva, tem alguma experiência pessoal que você passou e que você poderia me contar? Alguma coisa que marcou você? Uma experiência, você poderia contar agora. Tem uma que eu vivi quando eu estudava o terceiro ano científico lá no Ateneu, né? E gostava muito do laboratório de química. Eu ia ajudar os professores a limpar aquele material todo, aqueles vidros. Eu achava aquilo fantástico, aquele monte de coisa, né? Então, todos os dias eu ia, quando terminavam as aulas, eu ajudava o professor a limpar o laboratório. Nesse dia, não houve aula, e o professor me chamou para fazer uma limpeza geral no laboratório. Chegando lá, ele me fez uma experiência. Ele me mostrou uma coisa bem interessante, que pegou um becker com o meio da água e colocou um pouquinho de cloreto de sódio, fogaréu. Quando o professor saiu, eu chamei umas 2 colegas minhas para mostrar a experiência que eu tinha achado fantástica. Só que eu achei o seguinte, imagine se eu colocasse mais. Peguei o mesmo becker, coloquei uma colher de cloreto de sódio. Foi um fogaréu tão grande, foi uma explosão. Quebrou todo o material que estava exposto em cima da mesa. Eu branca, eu fiquei, olha, eu pensei que fosse morrer, sabe? Quando o colégio inteiro correu para o laboratório para ver o que tinha sido. Essas marcas de reticências, elas são da oralidade, porque a nossa fala é muito assim, então ela é entrecortada, né? Num texto dissertativo do Enem, da Federal, da GD, seja lá de onde for, nós não poderíamos usar. Por quê? Porque as reticências, elas destacam incompletude ao texto. É como se você realmente não tivesse terminado aquele período, aquele parágrafo e tudo mais. Na transcrição de fala, especialmente no trecho, eu branca, eu fiquei, olha, eu pensei que eu fosse morrer, sabe?
há uma estrutura sintática fragmentada, embora facilmente interpretável. Sua presença na fala revela a distração e poucos anos de escolaridade, falta de coesão e coerência na apresentação das ideias, afeto e amizade entre os participantes da conversação, desconhecimento das regras de sintaxe da norma padrão, característica do planejamento e execução simultânea desse discurso. Isso. É o planejamento do texto falado, né? Do texto oral. É letra E de EBA. Isso mesmo. Os outros, as outras alternativas, elas já são deveras preconceituosas, né? Não tem escolaridade, não sei o que lá da sintaxe. Tudo bem aí em casa? É a letra E, tá? Vamos lá para a projeção. Ah, é a 47, Ana Júlia, desculpa. Pararam, pararam, pararam. Deixa eu quero... Ah, eu quero isso aqui. Vou sair daqui. Por que não está duplicando? Vocês estão vendo a apresentação aí em casa? Estão vendo, gente? Fala aí comigo que eu não estou vendo o chat. Responde aí, Glória. Sim. Glória. Gabriel. Sim, prof, dá pra ver. Na verdade, tá Se meio vocês estão cortado falando, o eu não final tô do ouvindo. slide. Hã? Professora, Saiu a apresentação da tela. Saiu. Eu acho que saiu. Ó. O que está acontecendo? Não sei, saiu a apresentação. Não, tá apresentando. Tá. Do PowerPoint? Uhum. Aqui, ó. Você clica nesse negocinho aqui. Não, para os alunos da sala. Ó. Quero apresentar aqui, ó, no vídeo. Ah lá, duplicar. Eu fui aí. Viu? Estão vendo em casa? Gabriel, Glória, responde aí que eu não tô vendo o chat. Agora foi. Tá. Galera, olha essa redação, ó, ela tá pronta.
Ela é sobre o tema preconceito linguístico em questão no Brasil, que é o tema que vocês vão escrever. Acho que é exatamente o mesmo que eu coloquei, ó. É o desafio, eu coloquei uma palavrinha a mais ali, do preconceito linguístico no Brasil. Deixa eu voltar. Lohane, Essa é a... não tá apresentando pra gente. A gente tá vendo o slide pela câmera da sala. E tá cortado o final dele. Mas, gente, não é possível um trem desse. Espera aí. Porque no apresentar agora... Agora começou a apresentar. Tá apresentando. Aí, agora foi. Tá, obrigada. Ó, olha lá. Essa é a tese, ou seja, o parágrafo de introdução. Vamos tentar enxergar todos os aspectos que são realmente oportunos para a tese. Desde a colonização portuguesa, o Brasil passou por um processo de miscigenação, uma vez que, devido ao contato com vários povos estrangeiros, adveio um multiculturalismo complexo e abrangente. Essa primeira parte é um resgate histórico, tá? Eu não vou nem mexer para escrever, porque esse negócio não está dando certo hoje, né? Então, essa partezinha de desde a colonização até abrangente é uma marca temporal, é um recurso de repertório, tá? Poderia ser uma citação, poderia ser um dado estatístico, uma música, o que você quisesse colocar, tá? Odiernamente, o odiernamente é um advérbio que marca tempo. Ele quer dizer na modernidade, né? Atualmente. Particularmente, assim, não é um conector que eu indico para os meus alunos, porque ele é um tanto quanto rebuscado e não chama muita atenção do corretor no Enem. Não é isso que ele quer, tá? Mas se você quiser usar também não tem problema. Desde que você saiba o que ele significa, tá? Entretanto, ocorre a desqualificação das heranças de cunho étnico-cultural, que são as raízes da formação tupiniquim. Esse termo, tupiniquim, ele pode ser um substantivo importante para substituir brasileiros, nativos, cidadãos, tá? Caso você escreva muito essa palavra. De modo que procede a fomentação do preconceito linguístico. Vamos por partes. Então, eu disse que desde a colonização portuguesa, o Brasil passou por um processo de miscigenação, devido ao contato com vários povos, parará. Isso é um repertório bem simples, bem tranquilo, que todos vocês estão careca de saber. Ok. Ponto. Esse período acabou. Agora eu vou fazer um paralelo, porque eu estou brincando de problematização. A tese é isso. É você lançar o tema para problematizá-lo. Eu preciso dizer que esse preconceito existe. Ok. Entretanto, ocorre hoje, né, odiernamente, a desqualificação dessas heranças de cunho ético-cultural. A língua é cultura. Por isso que ela é viva, por isso que a manifestação é tão variável no país, até levando em consideração a questão histórica, a nossa formação. Então, a língua ela é identitária, ela está relacionada à minha formação e à extensão do Brasil como um todo, né? Tudo bem, podem sair, depois eu retomo no outro tempo. Tchau, galera. Coloquem o nome aí, por favor. A estética, supervalorização da beleza, Depois vai mandar essa semana, né? eu vou mandar lá para quarta, quinta-feira eu posso, para outra quinta. Então, eu tô tendo muita dificuldade nessa parte, porque eu tô achando que o meu texto tá ficando muito raso, eu não tô sabendo direito como desenvolver. Eu tive bastante dificuldade nessa redação, contanto que o meu